Pessoal, bom dia. É um grande prazer para mim estar aqui hoje, mais uma vez. Queria agradecer à Rede Telesul por mais esse convite, mais um ano. Estava escutando o Bruce falar ali, que o Eduardo lembrou desde 2010, e essa semana o Marcelo me lembrou que nesse primeiro evento de 2010 eu palestrei. Então, que eu estou completando bodas de cristal esse ano, ou seja, são 15 anos que eu, particularmente, tenho o prazer de conviver com os associados, com as famílias dos associados, com a Rede Telesul. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui hoje, como sempre, na presença de amigos. Obrigado, Rede Telesul, obrigado a todos os presidentes que já passaram, pela confiança de sempre. Nós vamos falar hoje, então, de um tema que já tem mais de 10 anos que a gente continua falando. Não, 2010 eu vim falar sobre a diferença entre o SM e o SVA, sobre fiscalizações da Anatel na época, né? A Anatel, que era o bicho-papão da época, agora nosso bicho-papão aqui, com todas as vendas, é a Copel, mas vamos enfrentando, né? Eu costumo dizer que os provedores, eles são como se fosse o Highlander. Vocês lembram do filme do Highlander aqui? Pessoal, lembram ou não? Tem uns ali que são mais da velha guarda, que dizem assim, eu lembro, mas se eu falar, eu vou entregar a minha idade, né? Para quem não lembra, o Highlander, ele era um personagem que ele era imortal. Então, eles tentavam matar o Highlander de tudo quanto é jeito. E toda vez que eles tentavam matar o Highlander, o pessoal que falou que lembra aí, vocês lembram o que acontecia? Ele renascia mais jovem, né? Mais forte. E vocês são Highlander. Antes era Anatel, antes era... sempre vai ter alguém que vai tentar aqui, de alguma forma, tentar, entre aspas, matá-los, né? Mas vocês sempre vão renascer mais fortes, lembrem sempre disso. Vocês sempre vão sair de determinadas situações muito melhores do que vocês entraram. Para quem não me conhece, eu sou o Alan, sou da Silva Vitor. Nosso escritório aqui, ele é especializado no setor de vocês. Deixa eu sair aqui. Da frente. Só apresentando o escritório rapidamente, nós temos inúmeras áreas aqui do interesse de vocês, do nosso escritório, de trabalhista, consumidor, a contratos, enfim. Para quem não conhece o escritório, eu convido vocês também a acessar as nossas redes sociais. Estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook. Nós publicamos, inclusive, muitas matérias, artigos que são do interesse de vocês. Então, independentemente de qualquer vínculo com o nosso escritório ou vínculo com a própria associação, é um canal de informação, principalmente jurídico, para vocês, do dia a dia aqui de vocês. O nosso ordenamento jurídico, pessoal, ele é muito vasto. E ele vai alterando ali constantemente. Eu estou falando isso sem adentrar aqui na nossa ordem do dia, mas de várias matérias, seja do prisma trabalhista, seja do prisma regulatório, seja do prisma consumeirista, ele vai alterando todos os dias. Então, temos que ficar atento cada vez mais a essas alterações. E eu queria só deixar claro que o nosso propósito do escritório é ajudar as pessoas, sejam elas pessoas jurídicas ou as pessoas físicas, sendo aquelas que queiram ser ajudadas e precisam ser ajudadas. Nós estamos à disposição para ajudar as pessoas, tá? Bom, vamos lá. Foi difícil chegar aqui hoje com um recorte bem pequeno de tudo que eu vou ter que encaixar para falar em 55 minutos, né, pessoal? Então, esse foi o primeiro desafio. E eu prometi que ia cravar aqui o tempo, porque eles falam que eu sempre passo do tempo, né, Carlos? Mas eu prometi que vou cravar.
Quando a alma não é pequena, tudo vale a pena. Mas vamos lá, vamos ter alguns debates aqui que eu queria trazer para vocês e queria compartilhar aqui com vocês também, para a gente aprender juntos. Eu coloquei esse termo, indústria da multa. Isso remete vocês a algum momento histórico, quando a gente fala assim, indústria da multa? O que vem na cabeça de vocês aí? Ou não vem nada? Hã? Vem a Copel? Na atualidade é a Copel. Mas na década de 90 teve a indústria da multa de trânsito, lembram que o pessoal mudou as regras de trânsito e começaram a ter uma fiscalização excessiva. No ramo ambiental, teve a indústria da multa também, no ramo ambiental, e por fiscalizações agressivas, excessivas. E eu escolhi colocar esse termo ali, porque eu acho que a gente está numa fase também, e no momento que a gente pode falar de uma indústria da multa. Pessoal, quando a gente fala em multa, qual que é o caráter da multa? O Carlos está falando aqui que o objetivo da multa é ser educativa. Podemos falar que o objetivo é ser educativa e também corretiva? Sim. Mas o que temos visto ao longo aqui desses anos de embates? Que não é mais esse o objetivo das multas que estão sendo aplicadas. O objetivo agora é arrecadatório. Eu estou falando aqui na minha visão, tá? Na visão do Alan. Quando temos esse objetivo arrecadatório, tudo muda de figura. Por quê? Passamos de uma visão de correção educativa, de um relacionamento ali que tem que ser duradouro, efetivo, para um relacionamento efetivamente de onerar a outra parte. E quando a gente fala em onerar a outra parte, estamos falando também de não apenas onerar as empresas de vocês, mas também o usuário final, porque ele vai ser onerado também. Então, trazendo essa primeira reflexão aqui para vocês, eu, Alan, acho que a gente está também vivendo aqui um período de indústria da multa sendo capitaneada pela Copel, dentro de tudo que nós temos visto aqui ao longo de várias notificações, de várias fiscalizações. E olha, eu não estou falando que a companhia não pode fiscalizar, pessoal, é direito dela e ela deve fiscalizar, tá? Só para ficar claro. Até porque, se a gente tem fiscalizações efetivas, com o propósito e o cunho de fiscalizar, a gente regula o mercado. Aí nós vamos ter uma competitividade mais sadia, nós vamos ter um mercado mais sadio para todo mundo. Só para ficar claro, que é diferente de criar procedimentos, multas, para penalizar com viés arrecadatório. Tá? E aí, nós temos vários processos que são instaurados, como eu disse, não com o viés de instruir, de orientar, de corrigir, de buscar uma regularização, mas sim para arrecadar. E eu não estou falando isso da boca para fora. Temos já algumas ações judiciais, nas quais isso foi declarado pelos juízes. O quê? Não, o processo administrativo, ele não seguiu a sua marcha correta, não seguiu a sua marcha lícita. Houve alguma coisa que aconteceu e que esse processo administrativo, ele foi maculado. Alguém aqui já ouviu falar da teoria da árvore dos frutos envenenados? Ninguém nunca ouviu falar dessa teoria? Não? Tá bom. Vou contar para vocês o que é a árvore dos frutos envenenados. Quando se tem uma árvore, e ela inicialmente é robusta, sadia, mas alguns frutos dessa árvore, estão podres, vocês teriam segurança de comer os outros frutos que não estariam podres ali daquela mesma árvore? Não.
mesmo que os outros frutos estejam saudáveis, os frutos envenenados ali, naquela mesma árvore, geram a presunção de que todo aquele processo que foi feito ali, toda aquela construção ou toda aquela estrutura da árvore também estaria envenenada. Vejam bem, pessoal, eu não estou falando que todos os processos estão maculados, mas nós temos vários processos que comprovadamente não foi respeitados os trâmites, os processos administrativos normais. Nesse caso aqui, e eu trouxe aqui para apresentar para vocês, o juiz declarou uma nulidade de uma multa de R$58 mil. Por quê? Porque anteriormente, no contrato de vocês, de alguns de vocês, tinha uma cláusula falando o seguinte, como diz o Rick Chester, pega a visão. Primeiro, você tem que ser chamado para regularizar. Se você não regularizar, aí tem que ser aplicada uma multa. Olha o caráter educativo. Vem cá, existe uma infração aqui, você tem que regularizar isso aqui. Se você ficar inerte, qual que é o próximo passo? Aplicação de uma multa. Aí eu faço um questionamento. Tem acontecido isso? Ô, gente, pode responder sim ou não. Não, não tem acontecido. Então, não é invenção aqui como tem alguns que me falam aqui que eu sou, como é que é, o cavaleiro do Apocalipse, né? Eu só venho trazer notícia ruim. Estava conversando com o Elton essa semana, e ele falou assim, Alan, você sabe qual que é o conceito de Apocalipse? Eu falei, Elton, não. Alguém sabe qual que é o conceito de Apocalipse? Porque a gente vê Apocalipse como o fim dos tempos, vai explodir, vai acabar tudo, né? É uma revelação. O conceito de Apocalipse é aquele que revela, que tira do que está oculto, que traz à tona. Aí eu falei, passei a gostar do apelido que eles me deram aí agora, né? Então, estou aqui mais uma vez para revelar para vocês algumas coisas que são necessárias de visualizar. Então, no contrato de vocês, havia uma cláusula nesse sentido, de que eu primeiro tenho que ser chamado para regularizar. Se eu não regularizar, aplica-se a multa. Por quê? Porque você ficou inerte, você ficou parado. E se isso não acontece no processo administrativo, gera o quê? A nulidade do processo administrativo. Teoria da árvore dos frutos envenenados. Ou seja, não ocorreu o processo administrativo como deveria ocorrer. Houve uma mácula aqui no início do processo. O juiz aqui entendeu que o processo, então, deveria ser anulado para que, se o caso, fosse instaurado novamente um processo administrativo. Mas, nesse caso aqui, a empresa, assim que foi chamada, ela foi lá e regularizou a situação. Só para falar mais uma vez, eu não sou a favor de ocupação irregular também não, tá, gente? Apesar de saber que isso ocorre, pode ocorrer por N motivos, mas eu não sou a favor, só para ficar claro aqui. Eu acho que a gente sempre tem que buscar, mas acho também que erros acontecem, como na vida da gente, senão não seríamos humanos, né? Então, sim, os erros acontecem, e acredito que o primeiro passo é a tentativa de correção. Quando eu sou pai, quando meu filho erra, eu não chego e aplico uma multa nele, né? Eu tento corrigi-lo da melhor forma possível. Então, pessoal, trouxe outra também para vocês, que pode falar assim, é uma só, aí tem várias, porque não é intuito aqui eu ficar também passando decisões para vocês, tá? A revelação já foi feita. Nesse caso aqui, da mesma forma, o juiz entendeu que houve uma nulidade no processo administrativo, o processo foi maculado. E ele anulou a multa que foi aplicada, nesse caso aqui, de quase R$1 milhão. Nós adentramos na multa em si aqui, ou a matéria, ou o que foi feito de aplicação de multa, nesse caso aqui, na decisão do juiz, ele sequer adentrou no tipo de infração. Nós temos várias infrações. Ele não entrou no tipo de infração, ele entrou no processo administrativo. Então, nós podemos também exigir que tenhamos um processo administrativo regular, de acordo com como versa o ordenamento.
respeitando os procedimentos. Está claro? Saindo um pouco da forma, que é o procedimento aqui, nós também temos as matérias. O que seriam as matérias? Infração porque está utilizando o drop aqui de forma errada. A infração porque está ocupando de forma irregular. A infração porque a caixa está no lugar errado. Nós temos N e N infrações. Só para ficar claro. Mas, infelizmente, a gente também tem erros no que tange as infrações. Não só em relação ao processo, mas infrações que não correspondem à realidade. Quando vocês recebem, às vezes, uma notificação, e aí vem assim, você está com um cabo no lugar X, e aí você vira e fala assim, mas eu nem tenho rede naquele lugar. Já aconteceu com alguém aqui? Sim ou não? Sim, levanta a mão, gente. Aí, ó, não deixa o advogado passar por mentiroso, não. Já tem muita piadinha contra a gente. Já aconteceu? Já. Infelizmente. Tem erros acontecendo. E aí nós podemos questionar também esses erros. Acabei de falar que esses erros podem acontecer de um lado ou de outro, e está tudo bem, faz parte, né? Agora, quando acontecem erros que estão recheados de má-fé, aí isso é complicado. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já tem, inclusive, casos de terceiras da Copel subindo no poste com uma caixinha de plaquetas e trocando as plaquetas, batendo foto nos postes com as plaquetas, troca, põe outra plaqueta, troca, põe outra plaqueta, criando processos administrativos. Isso é muito sério. Aí, não é só o fruto que está envenenado, é a árvore inteira que está envenenada, é a raiz, está tudo envenenado. E, infelizmente, isso tem acontecido. Chega a ser até estarrecedor. Eu não estou falando que nós, esse lado da força, somos bonzinhos, que a gente erra também. Então, muito cuidado com os processos administrativos, seja da forma, no que tange aos procedimentos, que vocês têm direito a um procedimento correto, seja em relação às matérias. E temos vídeos, inclusive, de terceiras cortando, olha para cima, não tem nada, corta, vai lá e fotografa para autuar as empresas, falando que, você está com um cabo solto aqui. Fala, não, mas espera aí, agora que identificou aqui agora que a rede caiu. Acabou de cortar. Quem devia estar doutrinando, devia estar ensinando, devia estar buscando regularizar, está criando infrações. E isso tudo casa com o primeiro item que eu disse para vocês, que nós estamos dentro de uma indústria da multa. Eu não estou falando que não existem irregularidades, tá? Alguém já assinou termo de confissão de dívida com a Copel? Sabe o que é termo de reconhecimento? Eles falam termo de reconhecimento de débito. Não? Nunca assinaram? Ninguém nunca assinou termo de confissão de dívida? Não? Deixa eu revelar, então, mais um episódio aqui para vocês. Em alguns casos, ela exige que as empresas, para algum tipo de acordo ou negociação, assinem um termo de confissão de dívida. O que é um termo de confissão de dívida? É como se fosse um cheque, um título. Eu vou te dar um título. Eduardo, aqui, estou te pagando com um cheque aqui. O que é? Pode ser qualquer coisa. Comprei um carro na mão do Eduardo, Eduardo me prestou um serviço. Um título, como uma nota promissória, uma duplicata, são títulos. Vocês não trabalham com títulos todos os dias aí? O termo de confissão de dívida também é um título. E eu estou constituindo aqui um valor a ser pago, um valor devido. Está claro, pessoal, o que é um termo de confissão de dívida? Beleza. Quando eu dou um título, judicialmente, se eu não pago o Eduardo, o que ele faz comigo? Executa. Ele precisa provar o direito dele?
Ele precisa entrar com uma ação para provar que eu devo para ele? Não. Ele não precisa provar que eu devo para ele. Ele precisa provar o que eu devo para ele? Não, ele vai falar assim, eu tenho um título e eu quero receber o meu título. Estou executando esse título. Esse termo de reconhecimento de dívida também serve para isso. Então, muito cuidado ao assinar determinados documentos, até mesmo para título de acordo. Porque vocês podem estar dando, e vão estar dando, um título executivo extrajudicial, que não vai ter declaração de direito para ver se é devido ou não é devida a cobrança. Não, eles vão executar o valor. Ficou claro para vocês o que é um termo de confissão de dívida e o que acontece quando não ocorre o pagamento? Como é que é? Dá para negociar. Isso aqui, a pergunta do Eduardo foi assim, doutor, dá para não assinar isso? É uma negociação. Você pode negociar de várias formas, como negociar dando uma garantia, como negociar dentro do próprio contrato. Você não é obrigado a dar um termo de confissão de dívida, tá? Assim, não existe a obrigatoriedade, mas você está dentro de uma negociação de débito, faz parte da relação jurídica entre as partes. A relação o quê? O Eduardo está falando assim, mas doutor, a relação da Copel conosco é muito desproporcional. Existe uma força monopolista ali que dá uma balança desproporcional. O que ele está falando é o seguinte, se você não assinar, por exemplo, esse termo de confissão de dívida, você vai ter o contrato cancelado e tal. Não vamos entrar nas medidas coercitivas para dar, não. Vamos focar aqui só para eu trazer para vocês, porque isso aqui pode chegar alguma hora para vocês lá, de vocês terem que, ou serem, vocês como empresários aqui, terem que analisar um termo de confissão de dívida, tá? Muito cuidado. Independente aqui do débito ou do motivação do débito, o que eu estou querendo trazer para vocês são cuidados quando tiver de frente com esse determinado documento. Está claro, pessoal? Sim ou não? Sim? Nesse documento, eles pediram, além do termo de confissão de dívida em nome da empresa, um avalista. O que é um avalista? O que é um avalista, gente? Alguém que vai avaliar aquilo ali. Se a empresa não pagar, vai ser o garantidor. É isso? Eu preciso colocar um avalista no termo de confissão de dívida? Não. Quem que vocês acham que foi o avalista ali? O sócio da empresa. Obrigaram a formatar o termo de confissão de dívida em nome da empresa. A empresa é saudável financeiramente e, além disso, colocaram o sócio da empresa como avalista. Ou seja, se a empresa não pagar, o sócio vai pagar com o quê? Com o patrimônio particular dele. Pega a visão. Eu preciso ter avalista em termos de confissão de dívida? Não. Mas ali, além de me exigir o termo de confissão de dívida, colocar o sócio ainda como garantidor da dívida. Se a empresa não paga, o que acontece? O sócio paga. Com o quê? Com os bens dele. Casa, carro, conta. Entendam o risco e os problemas que vocês podem correr em relação a isso. Nesse caso aqui, pessoal, termo de confissão de dívida, a dívida total era de 266 mil. Está claro? Dei um cheque de 266 mil, uma nota promissória com o avalista. Se não pagar, vai executar. Ok? Beleza. O que a Copel fez? Executou 1,5 milhão. O avalista, ele estava avalizando quanto? 266. E ele está numa ação que ele tem que pagar quanto? 1,5 milhão. O que é isso aqui? Já ouviram falar do termo desconsideração da personalidade jurídica? Já, pessoal? Alguém já ouviu falar do termo? Alguns. O que é desconsideração da personalidade jurídica? Aqui nós estamos falando de várias empresas, então, o Eduardo tem a empresa dele. A empresa tem uma personalidade jurídica.
Diferentemente da pessoa do Eduardo, ele é sócio dessa empresa, porque existe uma blindagem aqui da empresa. E não necessariamente o sócio responde por todos os atos praticados pela empresa. Porque a empresa pode ir bem, pode ir mal, ela pode falir, não pode falir, mas não quer dizer que o sócio é o responsável ali diretamente por todas as questões relacionadas à empresa. Quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica, o sócio já responde automaticamente por toda responsabilidade inerente à empresa. Isso acontece muito no direito trabalhista. Alguém já passou por isso aqui? Já. Você sabe o que eu estou falando. Lá no trabalhista não tem colé. Lá o juiz desconsidera a personalidade jurídica na hora. Nem analisa. Para ir atacar os bens do sócio para pagar o crédito trabalhista que foi determinado. Entenderam o que é desconsideração da personalidade jurídica? Para pagar mais do que 266, a Copel criou uma estratégia para nem precisar de desconsideração da personalidade jurídica. Ela colocou o sócio como avalista e está executando um débito muito maior do que era. Olha que loucura. Muito cuidado. Até na hora de fazer acordo. Porque pode ser que estejamos diante de uma arapuca ali. Eu não estou falando que a empresa não devia, tá, gente? Só para ficar claro. Eu não estou falando que o débito não era devido. A empresa, inclusive, ficou devendo e teve várias situações inerentes lá na empresa, que ela também ficou devendo valores além daquele termo de confissão de dívida. Só que eu não poderia, como sócio, ser executado em 1,5 milhão de reais, sendo que eu avalizei, mesmo que indevidamente eu avalizei, 266. Está clara a sucessão de arbitrariedades praticadas aqui nesse sentido? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho escolha, eu tenho que fazer. Às vezes a gente não tem escolha, tem que fazer, mas a gente tem que entender o que a gente está fazendo também, até para ter uma noção da repercussão do dano. Uma coisa é você fazer consciente, outra coisa é você fazer sem ter consciência do que você está fazendo. Muito cuidado. Temos, então, processos administrativos que são maculados na origem, pela forma, processos que questionamos a materialidade desse processo por N e N situações de infrações, que inclusive não foram cometidas por vocês, e outras foram cometidas e a gente vai regularizar, vai dar uma forma de organizar aquilo ali, mas não necessariamente a gente consegue fazer tudo isso na via administrativa, a gente tem que ir para a via judicial, como eu mostrei ali para vocês. E dentro dessa chamada indústria da multa, a gente tem também a questão da abusividade das multas que são aplicadas em face de vocês. Entendam que o conceito que eu trouxe inicialmente da indústria da multa, ele é muito mais amplo, tá? Porque se eu tenho uma multa que ela é 100 vezes o valor do ponto de fixação vezes o número de pontos irregulares, não tem dúvida que essa multa é abusiva, sim ou não? Sim ou não, gente? Me ajuda aí, ué. Senão, estou brigando lá para reduzir o fator de multiplicação, vocês estão achando que a multa é baixa? A multa é muito alta. Só atualizando rapidamente, porque eu quero falar de outras coisas aqui também, senão a gente fica falando de processo. Nós temos ações pela Rede Telesul, que vários associados já ingressaram nessas ações, para a gente questionar o fator de multiplicação dessas multas. Temos 2 ações coletivas. Alguém que participa dessas ações coletivas da Rede Telesul, levanta a mão. Beleza? Essas ações, elas visam declarar a abusividade da cláusula de multa dos contratos, daqueles que participaram das ações. O que seria isso? Olha, 100 é abusivo. Tem o caráter não educativo, tem o caráter arrecadatório. Então, nós precisamos que o judiciário faça o quê? Reduza o fator de multiplicação. E, graças a Deus, a gente tem conseguido jurisprudências favoráveis.
Tem jurisprudência que reduziu para 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes e até 20 vezes. Esses são os patamares que estamos vendo na atual conjuntura dentro do judiciário. Mas vejam, de 100 para 20, já é um salto grande, não? De 100 para 1 ou 2, é um cenário muito mais positivo. Mas de 100 para 20 já demonstra que realmente existe uma arbitrariedade, uma abusividade. Fala, Eduardo. O que o Eduardo está falando é que tem algumas empresas que já estão conseguindo negociar administrativamente a redução do fator de multiplicação de 100 para 10 vezes. Eu não tinha essa informação, mas, como vocês falaram que eu sou o cavaleiro da revelação, né, agora eu vou trocar o Apocalipse, temos que revelar tudo que tem acontecido. Esse é o nosso propósito aqui também, é trocar figurinha, trocar informação. Mas nós podemos sim pleitear administrativamente também essa redução, antes de partir para uma demanda judicial. Não é o que a gente faz? Tenta negociar, faz a reunião, vai lá, conversa. Ok, muitas vezes não tem a conversa. Como é que você chama? Jefferson está falando assim, provavelmente também já está conseguindo essa redução administrativa de acordo com a pressão que foi feita pelas ações judiciais e o judiciário também já reconhecendo a abusividade. Você é advogado? Pode fazer direito, perfeito. Por quê? Lembra quando a gente começou a falar das ações judiciais, que elas também têm um caráter educativo? Começa a ter ação, começa a ter ação, começa a ter ação, e aí a companhia vira e fala assim, nossa, mas aí realmente, se eu seguir aqui mantendo isso, o meu prejuízo aqui vai ser grande. Não só o prejuízo administrativo, mas o prejuízo, inclusive, com a ação judicial mesmo. Combater as ações, contratar advogado, pagar as despesas, custas inerentes àquilo ali. Isso acontece, tá, Jefferson? Isso acontece muito, já aconteceu em vários casos. Como é que é? Sim, sim. O Eduardo está falando assim, a Rede Telesul também conta com isso quando ela pensa nessas ações estratégicas coletivas, para beneficiar não só os associados que estão ali naquela ação, mas toda a coletividade, todo o setor. É uma associação que congrega valores e princípios para trazer um melhor setor para todo mundo. E é verdade. Então, temos ações da Rede Telesul, ações que são coletivas, que ainda não tiveram julgamento, mas já suspendeu. Nessas 2 ações, suspenderam a exigibilidade dessas cláusulas. O que seria isso? As cláusulas estão suspensas, podendo ser o processo administrativo, podendo seguir com o processo administrativo, mas não pode ser formalizada a aplicação da multa. E isso dá um fôlego, um gás muito grande para vocês em vários aspectos. Inclusive alguns que nós vamos falar aqui, como não negativação, não inscrição no Serasa, SPC, não bloqueio de sistema, não cobranças excessivas. Aplica-se o processo administrativo, mas ele fica suspensa a exigibilidade da multa. Ok? Isso, temos tutelas já deferidas, coletivas, nesse sentido. Em ações particulares, a gente já tem decisões, como eu falei para vocês, reduzindo esses patamares, seja liminarmente, seja em sentença e até no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Então, nós já estamos confirmando essas decisões no Tribunal de Justiça, fazendo com que a gente possa confirmar aqui para vocês que existe uma tendência que casa com o que o Jefferson acabou de falar aqui também, de um passo atrás, uma retração, no sentido de manter ou não a aplicação dessas multas. Doutor Alan, essas ações coletivas, à época, nós fizemos um trabalho de buscar as empresas que queriam ingressar ou não queriam ingressar. Muitas dessas empresas ingressaram, algumas tomaram a decisão de não ingressar, outras se associaram posterior à Rede Telesul, posterior às decisões. Essas empresas que ingressaram na Rede Telesul, posterior às decisões, estão dentro do guarda-chuva ou do arcabouço dessas decisões? Muito boa a sua pergunta, Eduardo, muito boa. Todo mundo entendeu a pergunta do Eduardo aqui? Quem não participou das ações, mas se associou posteriormente, vai ser beneficiado? Infelizmente, não. Por quê? O STF tem um entendimento sobre ações coletivas. Qual que é o entendimento do STF?
As ações coletivas, elas só beneficiam aquelas empresas que foram colocadas no rol inicial da distribuição da ação judicial. Por quê? Porque senão a gente teria que, ganhei a ação, eu já estou perto de ganhar, eu já ganhei a ação, eu me associo e adiciono no rol da ação judicial para eu me beneficiar daquela ação judicial, já sabendo qual que seria o desfecho dela. Aí seria bom demais, hein? Imagina, tem uma ação ali que eu já ganhei, deixa eu só me associar a ela aqui. O STF falou que isso não é possível. Lembram daquelas ações de expurgos inflacionários? Alguém lembra disso? Pô, acho que eu já estou ficando mais velho, né, Cindy? Plano Collor, Plano Bresser, Plano Verão, ninguém lembra disso não, gente? Ninguém entrou com essas ações, não? Não? Plano Collor 92, Plano Collor, Plano Bresser 89, dos expurgos inflacionários, quando como é que chama? Zélia Cardoso de Mello foi lá e confiscou a poupança da galera, vocês não lembram disso não? Não? Bom, nessa época, houve essas medidas expropriatórias e captação de recursos, inclusive de poupança, ok? Eram planos econômicos que eram editados. 10 anos depois, as empresas poderiam solicitar as correções devidas e o desbloqueio desses valores, porque esses valores ficaram bloqueados, o governo veio e pegou esses valores, ok? Beleza. Por que eu falei 10 anos? Porque existe um prazo prescricional para eu entrar com as ações para reaver esses valores. Está claro? O direito não socorre aqueles que dormem. Se eu perder o prazo para entrar com a ação, já era, eu perdi o meu direito. Nessa época, várias associações de bairro, inclusive associações de moradores, até associação de prédio, entrou com ação coletiva para discutir a restituição dos expurgos inflacionários, ou seja, para pagar, para voltar dinheiro para a conta dos seus associados. E muitas pessoas se associaram a diversas associações porque perderam o prazo prescricional para entrar com a ação particular. Ficou claro? O que o STF falou? Falou, não, peraí, ué. O banco tem que saber quanto que ele tem que pagar naquela ação, por exemplo, que já foi ingressada. A gente não pode deixar aberto isso para que várias pessoas possam entrar a hora que elas quiserem. E aí veio esse entendimento de ações coletivas. E quem são os beneficiados das ações coletivas? Que é o que eu estou respondendo agora aqui para vocês e para o Eduardo, que só é beneficiado aqueles que ingressam inicialmente nas ações. E por isso que nós entramos primeiro com um bloco de ações e depois com o segundo bloco de ações. Se precisar, a gente entra com o terceiro bloco de ações. Respondido, Eduardo? Beleza. Então, a gente também tem ações particulares nesse mesmo sentido. Não, nós já entramos com o segundo bloco. E já tem a tutela do segundo bloco. Tem a ação do primeiro bloco. Nós não conseguimos a tutela na primeira instância, fomos para a segunda, despachamos no tribunal, o desembargador deu a tutela lá, suspendendo todas as multas aplicadas e suspendendo a cláusula de multa aplicada. Aquelas empresas que associaram depois, nós já entramos com o segundo bloco, para a mesma juíza que não tinha dado a decisão do primeiro bloco, que as ações são conexas, e falamos com ela assim, amiguinha, o tribunal reformou sua decisão aqui, não precisa a gente ir lá de novo, né? Já dá aqui. Aí ela falou, não, de acordo com o entendimento do tribunal, também estou concedendo aqui para o segundo bloco. Então, nós já temos decisão favorável para as empresas que participam do primeiro bloco e para as empresas que participam do segundo bloco. Está claro? E temos ações particulares também, porque ninguém é obrigado a ir em ações coletivas. Muitas empresas vão com ações individuais também para discutir a natureza das multas. Porque nessas ações da Rede Telesul, a gente não pode discutir natureza de multa. O Eduardo tem uma infração de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 500, 1 milhão. Não tem como a gente discutir tudo isso numa ação coletiva. Não comporta dentro do viés homogêneo. O que é o viés homogêneo? A dor tem que ser igual para todo mundo. A dor aqui é de 10 mil, a dor aqui é de 20 mil, de 30 mil, 50, 500, 1 milhão. As dores, nesse sentido, são diferentes. Diferentemente da gente falar que todos têm uma cláusula de multa abusiva no contrato e a cláusula é igual para todo mundo.
Inclusive, a juíza mandou a gente juntar o contrato de todos vocês. Vocês não receberam no grupo lá, não? Gente, pelo amor de Deus, manda os contratos. É porque a juíza mandou a gente juntar os contratos de todo mundo, para mostrar que a cláusula era igual para todo mundo. Está claro? Ok. Vamos evoluir aqui. Como eu disse, dentro desse critério da indústria da multa, a gente falou aqui, desse conceito, existem medidas, como o Eduardo falou aqui, que são medidas coercitivas, que são aplicadas. Alguém já sofreu alguma medida coercitiva? Por exemplo, você não vai transferir parcialmente os pontos. 1, 2, 3, 5, beleza? Seu sistema está bloqueado, você não consegue aprovar mais projeto, não consegue fazer nada, porque a plataforma de interação com a Copel é através da plataforma eletrônica. Alguém já teve aqui? Beleza. E o que é medida coercitiva, então? O quê? Que é imposto? O que vocês acham que é medida coercitiva? Medida obrigatória, que não poderia ser executada, que não poderia ser imposta. Isso é uma medida coercitiva. Vejam bem, o que negativa de transferência parcial dos pontos faz com a empresa de vocês? Inviabiliza as estratégias empresariais e comerciais? Sem dúvida alguma. Inviabiliza a venda parcial dos ativos? Tem uma parte da rede ali que não é interessante, que eu quero expandir para o outro lado aqui da cidade, mas eu poderia vender parte daquela rede ali, sim ou não? Acontece isso? Lógico, gente, que acontece todo dia. Vocês são empresários, vocês são gestores. Várias empresas aqui viram, eu queria vender essa parte aqui da rede só, eu não queria vender, e aí o meu projeto está fracionado, não tem como eu transferir tudo, toda aquela área ali, por exemplo. Essa medida coercitiva, ela inviabiliza o pagamento de débitos? Sim. Por quê? Muitas empresas, inclusive, falam o seguinte, olha, não, eu quero reduzir, ou eu quero vender parcialmente a minha rede, porque eu estou devendo à companhia. Gente, dever, isso faz parte também, ué. Eu fiquei devendo as Casas Bahia muito tempo para poder estudar, ué. Financiei geladeira, fogão, e não é vergonha para ninguém, não. Você vai lá, negocia, paga, mas as Casas Bahia não podiam chegar lá e fechar a porta da minha casa até eu pagar, não, ué. Isso é uma medida coercitiva. Inviabiliza o pagamento de débito? Inviabiliza, porque veja, se eu poderia vender parte da minha rede aqui e rentabilizar, e automaticamente, se eu vendo parte da minha rede, o que acontece com o valor da minha fatura? Ele cai. Sendo feito isso, o que acontece com a minha capacidade financeira? Ela aumenta. E ela aumentando, eu posso fazer o quê? Pagar o débito. Olha que incoerência, quando a gente fala de medida coercitiva. Você está praticando uma medida que está inviabilizando, inclusive, de eu poder acertar os valores com você. Quando vocês abriram a empresa de vocês não foram obter um alvará de funcionamento da empresa? Lembram disso? Eu vou obter o alvará de funcionamento da minha empresa. Para funcionar, para abrir as portas, ou uma loja que vocês vão abrir aí. Aí a prefeitura tem que te dar o alvará de funcionamento, não é assim? Não fica pregado na parede, alvará de funcionamento e tal, liberado pela prefeitura. Mas vamos imaginar que vocês ficaram devendo o valor desse alvará de funcionamento para a prefeitura. Então tem um débito com a prefeitura, não tem? Tem. A prefeitura poderia ir lá e falar assim, estou fechando a sua empresa, você não vai poder funcionar, até que você venha pagar esse débito aqui comigo? Ou não, está proibido entrar mais cliente. Eu vou ficar aqui na porta, não pode entrar mais cliente até você pagar o débito comigo. Isso é uma medida coercitiva de cobrança, assim como a não transferência de pontos também é uma medida coercitiva de cobrança. Eu coloquei ali, por exemplo, erros em alguns projetos. Pode ser que tem pontos que estão a mais ali no meu projeto que eu nem ocupo.
Ou eu fiz uma rede muito mais dimensionada, que eu não vou conseguir ocupar tudo aquilo ali. E quando eu peço, por exemplo, ou a transferência para um terceiro, ou tento fazer algum tipo de estratégia aqui, eu inviabilizo, inclusive, que eu possa ter uma estratégia que me dê um refresco financeiro. Está claro, pessoal? É legal isso? De jeito nenhum. E eu não estou aqui falando se tem ou não tem débito, se existe ou não existe infração. Eu só estou falando que, independentemente do qual é a sua situação, qual é a sua realidade, não aceitem isso, porque isso é ilegal. A Rede Telesul notificou a Copel, e a gente tem algumas notícias de que isso já foi meio que flexibilizado, mas muitas empresas tiveram negativa de transferência parcial de projetos. A justificativa foi o seguinte: não, a gente está mantendo a transferência, desde que ela seja total. Não vou transferir total, quero transferência parcial. Muito cuidado. Está claro? Beleza. E o bloqueio do CES? Não, doutor, é porque eu estou devendo, eu tive uma dificuldade ali, e aí, como eu não consegui pagar, eles foram lá e bloquearam o CES. Ou eu não assinei o contrato, que eu estou discutindo o contrato. Eles foram lá e bloquearam o CES. Gente, é a mesma coisa que eu acabei de dizer aqui agora. Se eles bloqueiam o meu canal de comunicação, eu não consigo colocar mais clientes para eu fazer mais dinheiro e pagar eles. Se eles bloqueiam o meu canal de comunicação, eu não consigo criar outras estratégias para poder viabilizar, inclusive, um pagamento. Isso é meio coercitivo de cobrança. O STJ já pacificou isso em vários sentidos, trazendo para vocês aqui algumas analogias, por exemplo, com cobrança de tributos, como eu falei aqui agora há pouco. Isso já está pacificado no STF. O fisco não pode criar meios coercitivos de cobrança para cobrar os tributos. Ele tem que ir pelos meios legais. Você vai executar, você vai cobrar ali, você vai pedir uma penhora, você vai penhorar um carro, vai penhorar uma casa, vai penhorar a sede da empresa, mas não realizar meios coercitivos de cobrança. Está claro, pessoal? A revelação tem que trazer uma ação também. A gente não pode aceitar determinadas situações. Ok? Beleza. Nesse caso aqui, do bloqueio do CES, são 3 decisões que eu trouxe bem rapidamente aqui para vocês, tá? Vejam bem, defina liminar para suspender a exigibilidade da multa, bem como eventual negativação do nome da requerente e a restrição de acesso ao sistema CES. São decisões judiciais, que nós tivemos que ir para o juízo, para um juiz, para ele falar assim: pô, Copel, tá de brincadeira? Libera isso aí, ué. Só a título de exemplo, tá? Tem inúmeras decisões nesse sentido. Vou acelerar aqui, porque eu quero chegar nesse ponto aqui, que é o ponto que está trazendo mais debate aí nos últimos meses. Ou não? Sim? Beleza. Vamos lá. Temos um tempinho aqui para falar sobre o drop. Qual é o conceito de drop? Quem arrisca aí a falar? Qual é o conceito de drop? Ninguém? Na minha visão ou na visão da Copel? Essa foi boa. Em qualquer visão. E aí? O que é o drop, gente? Vocês estão lá todo dia. Um cabo de atendimento ao cliente. Beleza. Boa definição. E o que é o tal do fio FE? E o que é o fio FE, que tanto se fala aí? Fio de quê? Fio de telefonia? Quem pensa diferente? Precisamos entender aqui os conceitos, né? Que eu acho que o problema central aqui é a gente entender os conceitos, até para que a gente possa ter argumentos em qualquer situação, dentro inclusive dos processos administrativos, as reuniões que são feitas. Pessoal, como é que você chama? O Júnior foi muito certeiro. Vou repetir o que o Júnior falou. Cara, na minha simplicidade aqui, é um fio de atendimento ao cliente.
Pessoal, pega a visão. Drop, fio FE e outros afins são cabos de atendimento ao cliente. Esse é o conceito. Nós temos aqui especificações técnicas para vários tipos de cabos de atendimento ao cliente. Mas todas essas especificações são cabos de atendimento ao cliente. E está tendo agora, na minha concepção, uma divergência de conceitos que é muito forte, principalmente quando a gente fala fio FE. Por quê? Uns entendem que é fio de cobre, que vem da telefonia. Outros entendem que é um fio que vai atender a parte final do cliente. Na minha concepção, vejam bem, dentro desse conceito simplório aqui, que são cabos de atendimento ao cliente, pouco importa para fins de configuração da norma técnica da agência, porque todos são cabos de atendimento ao cliente. Vamos evoluir aqui. Olha para você ver, que legal. Sendo bem simples, o drop está voltado ali à fibra ótica de uma rede FTTH. O fio, esse fio FE, ele era da época do par metálico. Se você precisar, na hora que você for fazer direito, se você precisar, tem vaga lá no escritório, viu? Vejam bem, a tecnologia, pessoal, ela vai evoluindo, vocês são a prova viva disso, a tecnologia vai evoluindo, e a gente não precisa ficar amarrado em determinados pontos específicos, de especificações, se a gente tem um conceito que é macro. Isso é importante vocês entenderem. Veja, realmente, o fio de entrada, que é o fio FE, é chamado também de um cabo de atendimento ao cliente. Existe uma diferença, de fato, entre o que é drop e o que é esse fio FE. Mas, em síntese, é a mesma coisa na prática. Quando a gente fala da terminação da CTO até a casa do cliente. Está claro isso? Beleza. Depois eu disponibilizo isso aqui para vocês. Beleza. Então, vamos entrar no debate, que é a questão da cobrança ou não pelo cabo de atendimento ao cliente. Vamos chamar de cabo de atendimento ao cliente, em vez de ficar falando cabo drop, que aí a gente sai dessa discussão, se é cabo drop, fio FE. Cabo de atendimento ao cliente. Muitos de vocês construíram a rede de vocês com base numa norma anterior a essa. Quem se recorda aí qual que era a metragem que era permitida para o cabo de atendimento ao cliente? 150, 120, o outro falou aqui. Quem recorda? 3 postes. Conturbado, né? 5 postes, tem gente que fala assim, não, eu posso utilizar até 5 postes sem pagar, 3 postes. Os outros falam 150, 120, 100 metros. A norma anterior da Copel, salvo o melhor juízo, era 120 ou 150, Eloy? Anterior. Como é que é? Não, ela era anterior, ela era menos, ela era maior ainda, acho que era 120. Anterior a essa norma, era 120 metros. Beleza. Aí passou para 100. E aí muitos de vocês, vejam bem, construíram a rede de vocês com base na norma técnica da Copel, que falava o quê? Olha, o comprimento máximo do ramal telefônico, porque nessa época aqui, o que tinha de mais evidente na prestação de serviço dos clientes? A DSL, galera. Serviço discado, não era não? Eu sou da época do discado, viu? Discado, rádio, fibra.
Agora eles estão falando que vai ser internet por telepatia. Na época do discado, o cabo chamava de ramal telefônico e tal, porque vinha da infraestrutura de escada. Mas o conceito não é, o cabo de atendimento ao cliente é a mesma coisa. 100 metros, desde a caixa de emenda ao terminal de acesso até a rede do cliente. Então, todos vocês construíram a rede de vocês com base nesse entendimento. Principalmente quando a gente fala de esquina, tá? Você passa a rede principal assim, ó. E eu não sou engenheiro nem projetista, mas sou curioso. Coloca lá o ponto na esquina, e às vezes tem um cliente que está ali, uma casa, 2 casas para dentro da esquina, e você tem uma CTO justamente na esquina. O que é que você faz? Puxa um cabo para atender o cara, você não precisa entrar na rua inteira, aprovar o projeto da rua inteira. Ou eu estou mentindo? Ou vocês não fizeram a rede assim? Estou mentindo? Não, gente, não deixa o advogado passar como mentiroso, não. Hein? E muitas empresas fizeram isso. Só fazendo uma ressalva aqui, tá? Não sou a favor também de utilizar além da metragem que foi determinada. Isso aqui é uma outra coisa. Regra é regra. Se a regra é clara, temos que seguir a regra. Antes era 120, aí mudou para 100. Ok, muitas continuaram construindo a sua rede nesse sentido. Esquece o que é após a metragem, porque aí eu estaria fora da regra padrão. Ok? Tá claro? Mas, tá bom, doutor, você está falando aí de drop, de fio, que cabo de atendimento, mas qual que é o conceito perante as normas técnicas? Pode cobrar, não pode cobrar? Pessoal, a ideia do drop, ou do fio FE, ou de outros cabos que sejam, que é, na verdade, o cabo de atendimento ao cliente, é a não cobrança. E eu defendo isso já há alguns anos. Por quê? Porque tem que ter uma flexibilidade aqui em relação à ativação e desativação do cliente. Senão vocês vão ter que ter um departamento dentro da empresa de vocês, só para falar assim, ó, aquele cliente estava com fio drop, eu estou pagando para aquele fio drop que está lá, fiz o projeto, ele desativou, comunica lá com a Copel para tirar mais 3 cabos ali, senão eu vou continuar pagando aquele cabo. O outro cliente desativou também, vocês vão ter que ter um departamento dentro da empresa de vocês, só para fazer essa gestão, ativou, desativou, baixa o projeto, vai lá no projeto. Os projetistas vão ficar doidos aí com vocês. Faz sentido? Então, não é à toa que foi criado esse conceito e essa sistemática de que pode ser utilizado dentro de uma metragem específica, estudada, esse tipo de cabo de atendimento, sem o pagamento de valores adicionais e sem necessidade de realização de projetos. É uma lógica. Pois não, Carlos? Que é o prazo que a Copel pede para aprovação de projeto. Então, seguindo a regra da Copel, eu teria que vender para o meu cliente, mandar o projeto para a Copel me dar devolutiva aprovado o projeto para que eu possa fazer o lançamento. O cliente não vai esperar um mês para poder fazer isso. Olha o que o Carlos está falando. E também, dentro disso que você está falando, doutor, nós temos a celeridade de instalar o cliente. Se eu não tenho projeto aprovado ali, mas eu consigo levar um drop dentro da metragem, eu já posso ativar o cliente, eu não preciso esperar a aprovação do projeto. Faz sentido total. Casa com tudo isso que a gente está falando aqui. Então, pessoal, essa era a metragem que foi já diminuída inicialmente pela Copel. Beleza? Beleza. Aí, eu gosto muito de história, principalmente quando eu participo da história. Essa aqui é uma ata de reunião da Rede Telesul, com a Copel, lá em 2022, quando a Copel começou as fiscalizações de forma mais incisiva, principalmente em cima de vocês, falando que ia autuar, que ia multar e tal, a Rede Telesul preocupada foi até a Copel, tem um participante ali que é o Eloy, não deixa eu mentir, ele que redigiu a ata, né? E aí essa reunião, que o Eloy participou, o Siena também participou, está lá, o Adriano, o Benê. A preocupação da Rede Telesul foi o seguinte, olha, as empresas construíram a rede delas com essa
sistemática do cabo drop, ou do cabo de FE, que seja, mas do cabo de atendimento ao cliente. E a gente precisa que vocês tenham esse entendimento aqui do que seria relacionado à cobrança ou não dessas metragens. Olha o que a ata colocou. Opa, desculpa. Cabos drop com menos de 100 metros estarão inclusos na regularização, sem faturamento. Cabos drop maiores de 100 metros serão regularizados e inseridos no faturamento. Estão sendo considerados todos os drops de todas as empresas, ficando os ocupantes com a responsabilidade de informar sobre a distância de cada um dos seus cabos drop. Vamos parar aqui, ó. Cabos drop com menos de 100 metros estarão inclusos na regularização, sem faturamento. Podemos ter aqui uma discussão sobre qual que era o entendimento? Podemos. Mas olha aqui uma coisa. Eu tinha uma metragem ali, não tinha? Que eu tinha que definir? Ou tinha que respeitar 100 metros? Mas isso aqui me dá, para mim, a total certeza que o entendimento que estamos defendendo tem total razão de ser, sem faturamento. Ou seja, ó, tudo bem, eu estou vendo aqui que a norma fala de até 100 metros, e eu vou fazer as fiscalizações, respeitar esses 100 metros, mesmo que tenha que regularizar, ou constar, ou informar, por exemplo, no projeto, não vai ter faturamento. Beleza, saímos todos alegres e saltitantes da reunião. O que a Copel fez? Mudou a norma. E falou o que agora na norma? Esquece metragem. Quem te falou de metragem? Ó, antes a gente falava de metragem, não tem mais metragem. Para quê? Para quê? Para poder arrecadar. Novamente. A voracidade arrecadadora é muito grande. Tirou. O que eu estou querendo trazer com essa ilustração aqui para vocês? Uma mudança de entendimento constante, uma mudança de pensamento constante, uma instabilidade tremenda, que não casa com o setor, que não casa com a segurança jurídica que a gente precisa para as nossas empresas. Vocês constroem a rede de uma forma, ela muda a norma, fica aquele alvoroço todo, aí você vai lá, tudo bem, era 120, passa para 100, adequo, não, beleza, agora eu vou lá e não tem metragem não. O que ela começou a fazer? Não, cara, você tem que entrar com um projeto, eu vou cobrar pelo drop, e se você quiser regularizar, o que ela falou? Eu só não vou te cobrar a multa pelo drop. Não é assim? Olha, gente, pega a visão. Olha o que eu estou falando aqui que a Copel começou a fazer. Para fins de buscar a regularização das empresas, que ela já tinha que fazer isso como uma medida educativa, ela vira e fala assim, olha, eu não vou te cobrar multa pelo uso do drop, mas eu vou inserir isso aqui no seu faturamento, você vai começar a pagar pelo drop. E aí, o Eduardo está falando assim, ó, esse ano eu vou fazer isso dessa forma, vamos lá. Porque o ano que vem eu vou multar. Teoria do terror. Beleza? Alguém passou por isso? Pode levantar a mão, gente. Beleza. E aqui, ó, mudança de entendimento, ó. Fios externos não poderão ser mais de 10 por vão, beleza? E ela falou o seguinte, olha, a partir do final da rede aprovada, derivação de até 3 pontos. Não será considerada revelia, porém será inserida na ocupação. Isso aqui já foi até superado. Porque hoje, qual que é o entendimento dela? Não, ó, até 5 postes, a partir do último ponto, vou aprovar, vou inserir no faturamento, mas eu não vou te cobrar a revelia. O que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal, é uma deturpação completa do que é a finalidade da cobrança a utilização, perdão, do cabo de atendimento ao cliente. Tem 2 prismas aqui que eu quero que vocês entendam. Um é o prisma da regularização.
E outro é o prisma da cobrança mensal que vai ser inserido no faturamento de vocês. Está claro isso? Ela poderia considerar revelia ou cabo irregular até a metragem que foi determinada? Não. Ela poderia inserir na minha cobrança esses cabos dentro da metragem que foi determinada? Também não. A abusividade é maior do que a gente imaginava. E aí, olha o que aconteceu para ela mudar novamente de entendimento. Pega a visão. Olha aqui. Essa norma aqui da BNT, ela foi atualizada em 2024. Ela era de 2001, né, Eloy? Mas a anterior, acho que de 2001, né? Olha para vocês verem, a norma da BNT que rege tudo, e rege as normas das concessionárias, ela era de 2001, ela estava totalmente desatualizada. E aí, por pressão das associações, pressão inclusive, a BNT veio e falou assim, não, nós precisamos atualizar isso aqui, porque em 2001 a gente não tinha nem fibra óptica. 2001 era discado e olha lá. E radinho, né, aqueles radinhos, aquelas antenas pequenininhas. A BNT veio em 2014 e falou, não, olha o que a BNT falou, pessoal. Derivações de assinantes com fio, pega a visão, fio externo FE, drop, CCE, fibra óptica e cabo coaxial, na sua soma não pode exceder a quantidade de 8 por vão. A distância entre a caixa de derivação e o último ponto de ancoragem na infraestrutura da detentora não pode ser superior a 150 metros. Era 120 na Copel, passou para 100, passou para 0. Aí a BNT chegou em 2024 e falou o quê? Não, gente, é 150 metros, véio. Tem que ter uma metragem ali, que casa com o fundamento para a existência do drop, fio FE, o cabo de atendimento ao cliente. A sistemática é para ter esse cabo de atendimento ali. Não é o advogado falastrão que está afirmando isso aqui para vocês, não. É a própria BNT agora, que existe uma sistemática de ter uma metragem de utilização. Senão engessa todas as empresas, por todos aqueles motivos que eu acabei de falar agora há pouco. Aí ela veio e falou assim, olha, tudo bem, considera-se revelia quando houver o avanço dos 5 postes, a partir do último poste com a rede aprovada. Mas, não vou te cobrar essa revelia, mas eu vou colocar no seu faturamento. Continua ainda o entendimento de que eu tenho que pagar pela utilização do drop. E antes tinha até uma discussão, a gente fez muito essa discussão, né, Eduardo? A rede de vocês termina aqui, ela vem daquele lado aqui, esse aqui é o último poste. A discussão era, o drop que eu posso utilizar até 150 metros, ele é da minha caixa de atendimento para dentro da minha rede, ou ele é para fora da minha rede? Lembra dessa discussão, Eloy? Gente, para dentro da rede não faz sentido nenhum, porque eu já tenho os pontos aprovados. Eu nem falo de ancoragem de cabo de atendimento dentro da minha rede. Olha que incoerência que é isso, se eu já tenho direito a usar os pontos, eu posso colocar uma fibra, 2 fibras, 3 fibras, dentro da minha rede não faz sentido essa discussão. A discussão sempre foi o quê? Aonde eu não preciso ter projeto aprovado. Sim. O Eduardo está lembrando aqui que dentro do ponto de fixação a gente tem 65 milímetros de utilização. Tem um fio da Furukawa que é 6 milímetros, né? Eu tenho espaço ali dentro. Então, para dentro da minha rede, que eu já tenho ponto aprovado, não tem discussão se eu vou utilizar ou não drop, se eu vou utilizar de 100 metros, 250 metros. Tem estudos que falam que eu posso utilizar ele até 400 metros. Mas eu vou utilizar, ancorar ele na minha rede, nos meus pontos de fixação, que eu já tenho aprovados e são pagos por isso. Está claro, pessoal? Agora, eu tenho o meu ponto aqui, meu último ponto. Para onde eu não tenho rede aprovada, eu tenho o direito de ancorar até 150 metros. Muita gente está com faturamento totalmente inflado, principalmente depois das fiscalizações. Se de tudo que eu falei aqui, nada serviu, só guardem isso.
Muitos de vocês estão com faturamento inflado, porque a Copel inseriu vários cabos drop dentro da cobrança de vocês, que vocês não deveriam pagar por esses cabos. Isso é real. Principalmente depois dessa norma da BNT. Porque a norma da BNT, a Copel, na norma dela agora, tem que se sujeitar à norma da BNT. Ela não pode dar uma interpretação diferente, ou zerar a metragem de utilização. E não existe isso. Não vai ser considerado revelia, mas eu vou inserir no faturamento. Ah, você está falando isso, doutor, da boca para fora. Não é da boca para fora, não. Já estou terminando, tá, moça? Já estou terminando. Isso aqui é uma decisão, pessoal, de 2024, da Comissão Conjunta de Resolução de Conflitos. Essa empresa, tem alguém dela aí? Max Cabo? Não? Tá bom. A Max Cabo entrou com uma ação lá na comissão. Para quem não sabe, a Rede Telesul também tem uma ação, tá? Lá na Comissão de Resolução Conjunta de Conflitos, no mesmo sentido que essa decisão que eu vou trazer agora para vocês. E nós entramos antes deles. Nós entramos em 2022. Mas ainda não teve decisão. Lá na comissão, formada pela Anatel e pela ANEEL. Não é judicial. É arbitral. Mas olha aqui que interessante o que a Anatel e a ANEEL falou sobre a cobrança de cabo drop e a utilização do cabo drop perante a Copel. Peguem a visão. Olha aqui. Determinar que a Copel se abstenha de cobrar da Max Cabo pela fixação de drop na extensão inferior ou igual a 120 metros. A BNT ainda não tinha alterado quando passou para 150. Essa decisão saiu antes da alteração da BNT. E aí a comissão teve que se apegar a alguma metragem, e os estudos apontavam 120 metros. Só para ficar claro aqui para vocês. Olha para você ver. A Anatel e a ANEEL falou o seguinte: Copel, você não pode cobrar a Max Cabo pela fixação dos cabos inferior ou igual a 120 metros, nos pontos que ela não tem projeto aprovado, porque é só um cabo de atendimento ao cliente. Casa com o que a gente falou agora há pouco? Total, não? Determinar que a Copel se abstém de exigir a apresentação de projeto em relação ao cabo igual ou inferior a 120 metros. Traduzindo em miúdos, eu não sou obrigado a pagar e eu não sou obrigado a apresentar projeto. Logo, existe irregularidade, revelia, quando eu utilizo essa metragem? Não. Eu preciso apresentar projeto para colocar aqueles cabos ali dentro? Também não. É abusivo. E aí, aqui é só rapidamente um trecho que eu passei para vocês, só o dispositivo da decisão. Mas a decisão como inteiro, ela tem fundamentos para apontar por que a Anatel e a ANEEL falou que a Copel está equivocada. E aí ela faz um traço histórico muito legal, que eu lembrei de você, Eduardo. Ela cita o parecer do Bechara, que a gente tanto bateu em cima dele. Essa decisão citou o parecer do Bechara, falando o seguinte: olha, a resolução 4, que todo mundo conhece ela como preço de referência, né, 3,19, trouxe diretrizes a fim de assegurar a eficiência econômica para prevenir iniciativas de cobranças excessivas ou abusivas, capazes de gerar barreiras à entrada ou ao preço ao consumidor. O que ele está falando aqui? Olha, lá em 2014, quando a gente editamos a resolução 004, foi feito todo um estudo gigante para determinar o que poderia ser cobrado das empresas. E naquela época, pessoal, foi feita uma análise do que seria ponto de fixação. Sabe por quê? Eles cobravam por poste. Eles não cobravam por ponto de fixação, não. Aí foi feito um estudo para falar: não, opa, peraí, tem que cobrar, então, por ponto de fixação. Porque se ele fala que aquele poste é da empresa do Eduardo, mas ninguém pode ocupar. É só a empresa do Eduardo. E aí esse estudo foi tão além, que ele falou o seguinte: inclusive tem uns cabos também de atendimento ao cliente. E esses cabos não podem ser cobrados quando eu precisar derivar ele em determinado espaço fora da área que é aprovado o projeto. Nessa decisão recente contra a Copel,
eles trouxeram toda essa análise de volta, que foi feita lá antes de 2014. O drop é originalmente concebido como aquele fio externo de derivação da rede pública da prestadora, responsável por abordar o atendimento individual do consumidor, terminando então no fio interno, constituinte da rede dos domínios do assinante e elemento de ligação dos seus equipamentos terminais. De forma esquemática e simplificada, a concepção do drop não incidente na cobrança do ponto de fixação pode ser ilustrada a seguir. E aí eles ilustram vários tipos de questão sobre o drop. Está na decisão, para falar o porquê que eles estão considerando que a Copel está completamente errada em cobrar multa por utilização de drop dentro da metragem determinada, ou inserir isso aqui no faturamento de vocês, para que vocês paguem ainda por utilização de ancoragem de drop. E para fechar, pessoal, eu pensei outro trecho aqui da decisão, para fundamentar o que eu estou falando. Olha aqui, olha. Ao conectar o consumidor à rede de distribuição de telecomunicações, o conceito regulatório do fio drop foi concebido enquanto elemento de baixa carga e tração mecânicas, para percorrer apenas curtas distâncias. Portanto, não representar grande potencial ofensivo à infraestrutura de suporte. As agências concluíram conjuntamente que não seria adequada naquela oportunidade a previsão de cobrança do fio drop no conceito de ponto de fixação. Naquela época, o Marcelo Bechara, que foi o relator dessa decisão, inclusive ele falou assim, olha, se for drop, a gente não precisava nem pensar em cobrança. Ele foi até mais além. Nem falando de metragem. E para fechar, olha o que a comissão, as agências falaram. Não é permitido à Copel empreender essa explícita tentativa de impor sua visão particular em franco desrespeito à regra vigente que confere ao drop a condição de não incidência da cobrança como ponto de fixação. O que a comissão está falando? Copel, você pode cobrar, e a norma fala que você pode cobrar pelo ponto de fixação, não por ancoragem de drop. São conceitos totalmente diferentes. E o que ela está fazendo? Cobrando por ancoragem de drop. Ela está criando uma fundamentação com viés arrecadatório. Faz sentido, pessoal? Nós podemos, conhecendo dos fundamentos, e agora com mais decisões atuais, com mais alterações atuais, inclusive com a BNT, fundamentar ainda mais a não cobrança e também a declaração de ilegalidade pela utilização do drop dentro da metragem de 150 metros. Nós ganhamos ainda 30 metros. Estamos no lucro. Dá tempo para pergunta? Não? Tudo bem. Obrigado, Bruce. Mas eu preciso falar uma coisa, pontuar uma coisa muito importante. Primeiro, parabenizar o Dr. Alan pela brilhante explicação, Dr. Alan. Nós discutimos sobre isso várias vezes. Mas, independentemente da nossa discussão, existe uma grande verdade. A Copel é, hoje, o maior fornecedor que as nossas empresas têm. Com certeza, o maior centro de custo que nós temos é a Copel Distribuição, através do compartilhamento de cabos. Este é o maior evento de telecomunicações de provedores de pequeno porte ou ISPs do Paraná. A Copel, com todo o respeito que eu tenho pelo trabalho do pessoal de campo e do pessoal que também tenho certeza absoluta que eles têm vontade de acertar, porque ninguém acorda de manhã, doutor, e vai fazer um trabalho mal feito e se coloca na posição de fazer um trabalho mal feito. Mas tenho certeza absoluta também, conhecendo o Marcelo Siena, conhecendo o Elton e conhecendo os diretores da Rede Telesul, que eles foram convidados para estarem presentes aqui neste evento hoje. Na minha visão, a não participação da Copel Distribuição neste evento, a não vinda deles aqui, demonstra um profundo desrespeito deles a esse setor. Na minha visão, nós precisamos agradecer aos nossos fornecedores que estão aqui, de certa forma, proporcionando para nós que este evento aconteça.
São eles, através do dinheiro que eles pagam para os seus estandes, que financiam a nós estarmos aqui e a presença do Dr. Alan aqui trazendo brilhantes informações para nós. Eles, como os maiores fornecedores, eu gostaria de deixar isso pontuado, como os maiores fornecedores do nosso setor, teriam por obrigação ter o maior stand ali, e não estão aqui, nem para debater e nem para participar do setor. Queria muito pontuar isso, doutor. Obrigado aí pela... Vamos dar uma salva de palmas para o Eduardo aqui, gente. Pessoal, queria agradecer muito aqui, mais uma vez, a gente trocar informações, a participação de vocês. Queria só que cada um de vocês fizesse uma oração pelo Marcelo Siena, que é o nosso parceiro aqui, o nosso amigo, está passando por um momento difícil. Ele já está nas minhas orações, independente do credo, daquilo que vocês acreditam, mas vamos emanar energia positiva para ele, para que daqui a pouco ele possa estar aqui de novo conosco. Queria deixar só essa mensagem, agradecimento a todo o time da Rede Telesul, a todos aqueles que fazem esse evento brilhante acontecer todos os anos. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Dr. Alan.